Senhor presidente, senhores deputados, eu fiquei ali refletindo sobre algumas colocações, mas eu não quero aqui me dirigir a nenhum deputado e nenhuma deputada. Eu quero me dirigir a esse momento onde o debate, cada um está defendendo o seu ponto de vista. Compreender que os defensores do governo não entendem o impeachment como algo constitucional, não seria normal. Passa a ser, talvez, quando lembramos que o PT não aprovou a Constituição brasileira. Aliás, não votou na Constituição brasileira. Essa Constituição, essa arma que o PT quer se agarrar nela como defesa, foi algo que ela repudiou no passado. Dizer que a presidente Dilma é democrática, ela não foi democrática na sua luta. Ela fez luta armada a favor da ditadura, não foi a favor da democracia. Quem fala isso são seus companheiros que lutaram com ela. Não é verdade que ela foi democrata, nem uma vez nas suas lutas. É uma grande mentira quando alguém fala em democracia. Quando alguns aqui falam que é golpe, o golpe que o deputado Genuíno aplicou contra Fernando Henrique Cardoso em 99, entrando com pedido de impeachment de um presidente que foi eleito. O golpe de um presidente da República como Lula, que na verdade, bem diferente de Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique não ousou usar a máquina pública para eleger seu sucessor. Lula usou a máquina pública para eleger o chamado poste, como era chamado pela imprensa nacional. A presidente Dilma usou a máquina pública para se reeleger presidente da República. Ela deu calote no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. O calote não foi só financeiro, mas ela também mentiu para a sociedade brasileira quando prometeu aquilo que não era verdade. No dia 1º de outubro de 2014, a presidente Dilma, numa entrevista em campanha eleitoral, disse que jamais traria CPMF porque ela achava isso enganar o povo brasileiro. Hoje o que ela faz? Ela engana o povo brasileiro. A presidente Dilma e o PT rasgou não apenas a Constituição e não apenas foi contra a democracia o tempo todo, mas também ela rasgou todos os valores que uma mãe e um pai ensinam a seus filhos, de não mentir, de não roubar, de não deixar roubar e não usar o dinheiro roubado para se beneficiar numa eleição. A presidente Dilma não pode acusar ninguém de golpe e muito menos nenhum de vossas excelências, que já então usaram o mesmo golpe. Usar a Constituição brasileira, que aliás parece um crucifixo para vampiro, a Constituição com o PT, vem agora abominar aquilo que é legislação. O que essa oposição está fazendo não é nada mais do que ouvir as vozes das ruas, do que ouvir a sociedade e ouvir muitos daqueles que votaram no PT nas últimas eleições e que está pedindo hoje o afastamento da presidente Dilma. Indecente é aquele que não quer ouvir. Aliás, a presidente Dilma deveria renunciar ao seu mandato. Eu concordo que o impeachment vai ter que ser um ato dessa casa. Mas nós temos outras alternativas. Lá no TSE, a cassação. Nós temos a alternativa da renúncia, mas acho que ela não tem hombridade, capacidade para isso. Essa casa tem sim uma arma legal e uma atitude que é ouvir a voz do povo, que é o impeachment, de forma legítima, de forma legal, de forma honrosa. O que vale aqui é sim a base do governo. Se acredita de fato que a presidente Dilma não cometeu crimes, que continue tentando conquistar os votos para não alcançar o impeachment, porque o impeachment chegará. O impeachment chegará por todos os golpes aplicados pelo PT e pela presidente Dilma. O golpe contra o trabalhador brasileiro na reforma trabalhista. O golpe contra o empresário
contra essa reforma fiscal maldita que vem tomar cada vez mais o dinheiro do povo brasileiro. O golpe dessa última que apresentaram, que parecia mais os trapalhões da República, o ministro da Fazenda e o ministro da Economia, que não se entendiam naquela aparição fatídica dessa semana, querendo apresentar um projeto novo para o Brasil. Qual projeto é esse? Onde a presidente Dilma não cita nesse projeto que ela vai cortar um cartão corporativo ou um veículo que está gastando muito, ou vai demitir algum dos seus apaziguados. Não, o golpe é imputar aos brasileiros a maior inflação, a maior taxa de juros, e não é discurso fácil. A taxa de juros de 8,9%, o juro real, é o primeiro do mundo, o segundo vem a Rússia com 3,4%. Uma diferença enorme. Golpe é roubar o assalariado. O que estão fazendo? Aumentando o preço do tomate, do arroz, do feijão. Golpe é tirar o sonho do estudante com fiéis que foi demitido da sua faculdade porque deu com a cara na porta nesse ano e não pôde se matricular novamente. Golpe é cortar o programa Minha Casa Minha Vida porque assaltaram o dinheiro do Fundo de Garantia, porque assaltaram o dinheiro do governo federal. Golpe é a corrupção da Petrobras. Golpe é usar o dinheiro da empreiteira para fazer campanha eleitoral. E 3 tesoureiros já sabem disso. Todos os relatores já colocaram isso. Golpe é continuar mentindo para a sociedade brasileira. Golpe é não compreender que a presidente Dilma venceu o seu prazo. 10 meses, 1 mês, 1 dia. Se uma mãe ou um pai erra, pai de família, eles têm que pagar o seu preço. A presidente Dilma está acima da lei? Está acima da verdade e da mentira? Está acima dos valores que vocês defendem para os seus filhos, que vocês aprenderam com seus pais? Esses valores não valem mais. Se me perguntasse numa frase só, você tem algum motivo para pedir o afastamento da presidente Dilma? Eu diria tem. Ela mentiu. A presidente Dilma mentiu. Mentiu para a sociedade brasileira, mentiu para as pessoas que tinham nela esperança, mentiu para os eleitores que saíram das suas casas debaixo de sol ou debaixo de chuva para votar em cima daquilo que ela prometeu e em cima daquilo que ela denegriu o seu adversário. Ela imputou aos seus adversários aquilo que ela tinha no seu subconsciente. Ela disse que o seu adversário acabaria com fiéis, quem está acabando é ela. Ela disse que o seu adversário desempregaria o povo brasileiro. Quem desempregou é ela. Não é apenas porque de cada 10 brasileiros, 7 quer ela fora do Palácio do Planalto e acham que isso é pouco. Quem não está respeitando a democracia e o povo brasileiro é a presidente Dilma e o seu governo. Vem querer agora remendar, construir propostas que não duram 24 horas. E confessem, olhem nos espelhos, a hora que você chegar em casa e fala a verdade. Nem a base do governo acredita nela mais. Nem o PT acredita nela mais. Heróis, alguns que estão subindo na tribuna para defender a presidente Dilma, mas com toda certeza voltam para suas cidades e voltam envergonhados de defender essa senhora que faliu o Brasil. Vem aqui falar em falência. A falência é da presidente Dilma. A falência é de um Brasil que não tem mais crédito internacional, nem crédito aqui dentro de casa. É de um Brasil que tem que usar as emendas parlamentares para fazer o repasse constitucional da saúde. A presidente Dilma faliu o país e está na hora de vocês entenderem que golpe é o que estão fazendo com a sociedade brasileira e que o povo brasileiro. O impeachment é apenas um instrumento constitucional pedido pelo povo e pela sociedade. Os partidos políticos apenas ouviram a voz da rua e agora vai aplicar aquilo que a Constituição manda. Vocês não votaram na Lei de Responsabilidade Fiscal, não votaram na Constituição, foram contra o Fundeb na época. Agora se delenciem disso, mas vão aceitar que essa Constituição é que vai tirar a presidente Dilma, porque o golpe é ela, com nome e sobrenome. Para falar, deputado Roberto Freire, pelo PPS.
Os deputados estão reunidos em sessão extraordinária. No momento, líderes partidários pedem a palavra e vão à tribuna para falar sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Senhoras e senhores deputados, vou falar, talvez como um testemunho no plenário dessa casa, da verdadeira narrativa do que estamos dando início hoje. Efetivamente, o pedido de impeachment da presidente Dilma, que não é narrativa vinculada ao que aqui pretenderam alguns setores de esquerda. Nada a ver com o golpe militar de 64. Não vamos comparar o que vivemos hoje com um fato histórico da maior relevância inserido no mundo da bipolaridade da Guerra Fria. Nós estamos hoje vivendo a semelhança do que vivemos aqui do impeachment de Collor. Quando a sociedade brasileira, tal como faz hoje, discute a presença de um governo corrupto, de um governo irresponsável, de um governo incompetente. O que as ruas estão discutindo e que aqui se começa efetivamente a discutir é se houve crime de responsabilidade praticado pelo governo da senhora Dilma Rousseff. E para nós da oposição, tal como a oposição no governo Collor, que era um governo legítimo, que tinha sido eleito, que falavam que era golpe porque queriam que Lula viesse a ser presidente, já que tinha perdido a eleição para Collor em 1989, e nada disso foi levado em consideração porque a sociedade brasileira entendeu que estávamos discutindo nos termos constitucionais o impeachment de um governo que tinha cometido crime de responsabilidade. E lembrem que, afora alguns pagamentos de despesas pessoais contra Collor, se falava de um Fiat Elba, de dinheiro proveniente de propina. Eu costumo dizer que, em relação a Dilma, o que as oposições brasileiras de hoje têm é uma frota de Fiat Elba. Precisamos entender que nós, da oposição, e falo aqui em nome de um partido de esquerda que tem trajetória e história neste país, PPS, que foi PCB, não tem que se confundir com golpismo. Não somos. Lutamos contra a ditadura, somos democratas. E queremos discutir o impeachment nessa casa por termos um governo que, infelizmente, enxovalhou a esquerda com a corrupção. E nós precisamos discutir se o Brasil, pela ingovernabilidade que aí está, exige novos rumos, exige um novo governo. Dou outro testemunho, não tenho medo do futuro. Nós, quando no impeachment de Collor tínhamos a perspectiva do futuro, este futuro eu vi se construir com o governo Itamar. Um governo que recobrou a confiança da população brasileira, que foi um governo reformista. Eu fui líder deste governo, representando um governo de coalizão. E o PT, que tinha participado do impeachment de Collor, junto conosco, deste governo não participou por um oportunismo de imaginar que iria entrar em derrocada e Lula poderia vir a ser candidato a presidente em 94. Todos nós conhecemos a história. É importante restaurá-la. Esta é a narrativa democrática, não golpista. É a narrativa de... Para encerrar... Para concluir, deputado. Para concluir, quero apenas dizer que não podemos e nós aqui não aceitamos discussão, e vai ser discussão polêmica, vamos ter confrontos políticos, mas não se pode trazer aqui a tentativa de fraudar a história. Nós somos democratas. Nós está aqui falando do que o PT fez, inclusive com a Arondina. Aí é passar para o pessoal. Mas o fato concreto é que nós, os democratas brasileiros, independente de ser de esquerda ou de direita, estamos utilizando a Constituição Democrática de 88. E, a partir de hoje, o impeachment de Dilma Rousseff iniciou sua tramitação no Congresso Nacional. Para falar...